Como você gostaria de ser conhecido entre as pessoas com quem você convive? Já pensou nisso? A Bíblia apresenta algo muito positivo a respeito de Josafá. Diz que ele foi um bom rei e que fez o que era certo diante dos olhos do Senhor. O que diferenciou Josafá dos outros reis, tanto de Israel como de Judá? É o que nós vamos descobrir na última lição desta temporada. Declaração de fidelidade é o tema da lição desta semana. Eu sou Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal LaMed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. E a gente quer aproveitar e convidar você que ainda não é inscrito para se inscrever agora mesmo no nosso canal. Participe com a gente, deixe seu comentário, seu like, partilhe com seus amigos e agora sim, vamos ao vídeo. Enquanto Acabe ainda governava no reino de Israel, no norte, Josafá começou a reinar em Judá, ao sul. A Bíblia nos diz que ele começou a reinar com 35 anos e que ele teve um bom exemplo de pai, o rei Asa, onde ele se inspirou para liderar os seus súditos. Já no início de seu reinado, Josafá procurou influenciar o povo contra a idolatria que era a marca do reino de Israel. Ele fortaleceu o reino de Judá, protegeu as cidades e incentivou o povo a manter-se leal a Deus. Na Bíblia, nós lemos aqui em 2 Crônicas 17:6 o seguinte a respeito de Josafá. Comprometeu-se de coração a seguir os caminhos do Senhor. Removeu de Judá os santuários idólatras e os postes de Azerá. Josafá entendeu que ele não precisava apenas proteger o reino, mas devia preparar o povo para que eles se desenvolvessem espiritualmente. E qual deveria ser a base para que eles fossem leais a Deus e soubessem conviver de forma correta com o próximo? Simples, colocando a vida em harmonia com a lei de Deus. Mas será que o povo ainda lembrava qual era a lei de Deus? Veja só então o que Josafá fez. No terceiro ano do seu reinado, enviou seus oficiais, Ben-Aiu, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem em todas as cidades de Judá. Com eles foram os levitas e os sacerdotes. Eles levaram consigo cópias do livro da lei do Senhor e foram por todas as cidades de Judá ensinando o povo. E sabe o que aconteceu? Houve um grande reavivamento. Tendo a lei como parâmetro, o povo abandonou o pecado. A bênção de Deus estava sobre o reino de Judá. E cumprindo a sua promessa, eles não foram incomodados pelos inimigos. Na verdade, por muito tempo, eles tiveram paz e as nações vizinhas não fizeram nada com eles. Josafá se tornou cada vez mais respeitado. Ele foi abençoado com muita riqueza e honra. Mas veja isso daqui. Entretanto, no auge de sua prosperidade, Josafá permitiu o casamento de seu filho, Jeorão, com Atalia, filha de Acabe e Jezabel. Essa união formou entre os reis de Judá e de Israel uma aliança que, num tempo de crise, trouxe desgraça ao rei e a muitos dos seus súditos. Acabe tratou muito bem o sogro de sua filha, e é claro que ele tinha segundas intenções. Certa ocasião, quando Josafá foi visitar o rei de Israel em Samaria, Acabe lhe fez uma proposta. Ele, na verdade, queria que Josafá se unisse a ele numa guerra contra os sírios. Ele declarou que a cidade de Ramote-Gileade, que era uma das antigas cidades de refúgio, pertencia por direito a Israel. E essa batalha, essa guerra, era na verdade para reconquistar essa cidade. Josafá foi imprudente e precipitado. Ao invés dele primeiro procurar a direção de Deus, ele logo se comprometeu em ajudar Acabe. Quando ele percebeu a besteira que havia feito, já era tarde demais. Então, para tentar se livrar da situação, Josafá sugeriu que eles buscassem a ajuda do Senhor. Acabe, muito esperto, então mandou chamar 400 falsos profetas e perguntou se eles deveriam ou não ir para a guerra contra Ramote-Gileade. Todos aqueles homens desonestos responderam que sim. Ainda desconfortável com a situação, Josafá perguntou se não havia mais nenhum profeta de Deus ali a quem eles pudessem consultar. A resposta de Acabe foi a seguinte, parece até engraçada. Ele disse, tem sim, mas eu odeio esse homem, porque ele só profetiza coisas ruins a meu respeito. Ele nunca diz nada de bom. Por que será, né? O nome desse profeta era Micaías. Josafá insistiu que chamassem o profeta de Deus. Então o mensageiro foi chamar Micaías e já adiantou e explicou o que estava acontecendo.
Para o bem de Micaías, seria bom ele concordar com o que aqueles falsos profetas haviam dito. Mas Micaías disse que ele apenas diria o que Deus lhe mostrasse. O rei então perguntou a Micaías se eles deveriam ir para a guerra. O profeta disse que sim. Então foi o próprio Acabe que exigiu que o profeta de Deus falasse a verdade. Então Micaías profetizou o seguinte: vi todo Israel espalhado pelos montes, como ovelhas sem pastor. E o Senhor disse: seu líder foi morto, mande-os para casa em paz. Ao invés de considerar as palavras do profeta, Acabe disse para Josafá: viu só? Eu não disse que esse profeta só fala contra mim, só fala coisas ruins? Bom, resumindo, Acabe e Josafá foram sim para a guerra. E o resultado foi a morte de Acabe, que tentou enganar o inimigo se disfarçando de um soldado comum. Josafá conseguiu sobreviver com a batalha, mas ele também foi repreendido por um outro profeta de Deus chamado Jeú. E o que esse profeta disse nos leva a refletir. Por que o rei ajuda os perversos e ama os que odeiam ao Senhor? Às vezes nós achamos que estamos fazendo bem, fazendo certo, nos aproximando daquilo que Deus rejeitou. Mas lembre-se, não existe comunhão entre luz e trevas. Acabe pecava abertamente contra o Senhor e Josafá não deveria ter se unido a ele. Depois dessa experiência amarga, Josafá percorreu novamente ali o reino de Judá e ele procurou então trazer o povo de volta aos caminhos do Senhor. Outra ação importante de Josafá foi a criação de tribunais de justiça para que as pessoas fossem julgadas de forma correta e de forma eficiente. Veja só o que diz aqui. Ao proteger os direitos e a liberdade de seus súditos, Josafá enfatizou que esses são dons que cada membro da família humana recebe do Deus que governa sobre todos. Josafá reinou durante 25 anos em Judá. Quase no final do seu reinado, os moabitas e amonitas entraram em guerra contra ele. O perigo era ameaçador, mas Josafá sabia exatamente o que fazer. Ele era um homem forte, corajoso e tinha um exército muito bem preparado. No entanto, ele decidiu confiar em Deus e buscá-lo naquele momento de crise. Ele proclamou um jejum e reuniu o povo de todas as cidades para que eles buscassem ao Senhor para obterem a ajuda contra os inimigos. O rei fez uma linda oração, reconhecendo a soberania de Deus e mostrando para o povo que ele era o único que poderia dar livramento naquele momento. Assim que o rei terminou a oração, o Espírito do Senhor veio sobre um levita chamado Jaaziel, e ele deu a mensagem divina ao povo. Eles não deveriam temer, pois aquela batalha não era deles, era de Deus. Eles nem precisariam lutar, eles apenas precisariam tomar as suas posições e confiar em enfrentar o inimigo. Deus estaria com eles. Josafá e o povo acreditaram na palavra do profeta. Deus lhes garantiu a vitória. Assim, no dia seguinte, o exército foi tendo à frente um coral que louvava a Deus pela promessa de vitória. Que batalha incomum foi essa? Deus preparou emboscadas contra os inimigos e, por fim, eles acabaram destruindo uns aos outros. O exército de Judá voltou vitorioso e foi direto para o templo de Jerusalém, onde eles louvaram a Deus mais uma vez. E foi assim que o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o Senhor se agradou deles. As duas lições que extraímos dessa história estão resumidas em 2 textos, e o primeiro deles é este. A obediência à lei de Deus traz muitos privilégios. Se as influências dos ensinos da palavra de Deus controlassem a vida de todo homem e mulher, os problemas que agora existem na vida nacional e social desapareceriam. Em cada lar nasceria uma influência que fortaleceria homens e mulheres no discernimento espiritual e no poder moral. E o outro texto, Deus foi a força de Judá nessa crise e hoje também Ele é a força de seu povo. Não devemos confiar em príncipes ou colocar qualquer pessoa no lugar de Deus. Em qualquer emergência, devemos lembrar que a batalha é de Deus. Seus recursos são ilimitados. A vitória é ainda maior quando vencer parecer impossível. E chegamos ao momento dos abraços. Sem mais demora, vamos o primeiro abraço para a base The Chosen, da cidade de Montenegro, em Rio Grande do Sul. Base Ágape, da igreja de Ituporanga, Santa Catarina. Para a base Esquadrão em Ação, do distrito de Abaeté, em Salvador, Bahia.
para a base Conectados em Cristo, da cidade de São Mateus, Espírito Santo. Para os adolescentes de Vila Doutor Glorindo, da cidade de Tatuí, São Paulo. Para os adolescentes da igreja de Cambéua, da cidade de Igarapé-Miri, no Pará. Para a base Friendzone, da igreja do Vale do Sol, da cidade de Curitiba, Paraná. Base Moriá, da cidade de Ribeirão Claro, Paraná. E também para os adolescentes da igreja de Barro Branco, da cidade de Serra, no Espírito Santo. É isso aí, esperamos que você tenha gostado muito dessa lição e aprendido coisas valiosas. Se esse foi o seu caso, não esqueça de compartilhar com seus amigos, com seus adolescentes e também inscrever-se para participar conosco e não perder os próximos capítulos dessa história. Deixe também o seu like, o seu comentário e eu vejo você semana que vem. É isso aí. Tchau, tchau.